Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um review do carro que nós rodamos aqui nos Estados Unidos. Um vídeo um pouco diferente, estou com o celular na mão, fazer uma pegada mais vlog, para também vocês poderem ver um pouco melhor os detalhes e a gente fazer um tipo de vídeo diferente. Eu estou indo embora, logo mais meu voo é daqui umas 4 horas, então eu vou gravar rápido esse vídeo com as minhas impressões dessa Pacific, né? Essa Chrysler Pacific, que é um carro muito comum aqui nos Estados Unidos, que eu rodei 4.000 quilômetros pela Flórida, que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Bom, galera, então esta é uma Chrysler Pacific 2021. A diferença é que ela é uma versão Voyager, né? Você deve estar falando assim, mas a Pacific normalmente tem faróis de LED. A gente até, se olhar aqui no estacionamento, talvez a gente ache alguma outra. É um carro realmente bem comum. Aqui perto até que não achei nenhuma, mas enfim, normalmente a gente vê mais a Pacific. Achei uma ali, ó. Vou dar até um zoom para vocês verem. É uma branca aqui, ó. Tá vendo? Enfim, aqui estamos com uma versão Voyager. A diferença da Voyager para a Pacific é que a Voyager ela tem um pacote de tecnologia um pouco menor. É uma versão low price, porém eles produzem as duas, tanto aquela quanto essa. A diferença lá é farol de LED, uma multimídia de 10 polegadas, aqui acho que é 5,5, se eu não me engano, é um pouco menorzinho. Mas vamos lá. Bom, falando de carro, é um carro bem grande, né, galera? É um carro para 7 pessoas, então aqui nos Estados Unidos eles costumam gostar desse tipo de minivan, principalmente esse daqui que abre essa porta lateral, né, para as crianças entrarem com mais facilidade e tudo mais. A gente já está com todas as malas aqui. Um dos motivos que estamos gravando esse vídeo só no final foi porque eu queria mostrar para vocês o tamanho de porta-malas e coisa do tipo. Aí você tá falando, mas que bagunça que tá aqui atrás, né? O que aconteceu? Galera, eu não sei o que aconteceu hoje de manhã, quando eu fui carregar o carro, que o motor que abre aqui a tampa de porta-malas, ele deixou de funcionar. Não sei se é aquele amortecedor que abre eletrônico e tal. Por isso que muitas vezes eu prefiro ainda a abertura manual, porque você não perde o porta-mala. Eu tive que colocar as coisas aqui por trás, então eu coloquei algumas bagagens ali atrás, como vocês podem ver, e coloquei algumas aqui para ficar mais fácil, mas caberia nesse porta-mala tranquilamente. Ele passa dos 1.000 litros de capacidade. No caso, quando nós estamos com os bancos de lá abaixados, a gente fica com 4 assentos. 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu abaixei para justamente colocar a mala aqui, mas ele fica com 4 assentos e um corredor no meio que faz com que você coloque as crianças lá atrás com mais facilidade. Essa é uma dinâmica que eu vejo aqui nos Estados Unidos que é muito frequente. Quando o carro é 7 lugares, não é igual no Brasil, que tem os 5 bancos e aí sai aqueles 2 banquinhos pequenos atrás. Não, aqui o foco é ter 4 bancos bem confortáveis, então é praticamente, como você pode ver ali, ó, como o banco da frente. Vou abrir até o outro lado lá para vocês verem melhor. E aqui atrás a gente tem os 3 bancos um pouquinho menor, que eu não vou conseguir abrir para vocês, justamente porque deu esse problema na tampa de porta-mala. Então acaba ficando um pouco mais complicado, mas como vocês podem ver aqui, os 4 bancos, ó, eles são bem confortáveis. Quando a gente senta aqui, galera, falando de um carro que é 7 lugares, ó, eu com meu 1,85 m, eu fico com mais de 4 dedos aqui. O ar-condicionado ele é tri-zone, então pra galera que vai aqui atrás consegue ter uma boa refrigeração. E ainda temos saídas aqui e saídas ali atrás. Essa daqui é o interior da Pacific, tá? Ela tá equipada com o mesmo motor da Grand Cherokee, que é um Pentastar 3.6. Para quem não conhece esse motor, ele tá na Journey, ele tá na Durango, ele tá no Wrangler, ele tá na Grand Cherokee, ele tá aqui na Chrysler Pacific, entre alguns outros carros, tá? Aqui é muito mais comum a Pacific do que, por exemplo, a Journey. A Journey quase você não vê aqui, é um carro até que bem problemático, né, por conta do câmbio e tudo mais, e esse daqui já é uma versão muito mais, vamos dizer assim, sólida, tá? Esse carro aqui, ele tem portas automáticas na lateral, que você pode apertar os botões aqui. Aqui atrás são só redinhas. É um carro considerado, na versão Voyager, um carro simples até. Mas mesmo assim, numa versão de entrada, a gente tem portas automáticas, por exemplo. É um carro muito estável, muito no chão e muito ágil. Ele tem 240 cavalos em tabela, e é engraçado a gente pensar isso, porque os 240 cavalos aqui, lá na Grand Cherokee tem quase 300, né? 287, 289, alguma coisa assim. E aqui ele tem um mapa de injeção eletrônica muito mais conservadora. Porém, ele não deixa de ser rápido e veloz, então ele é bem ágil na estrada. E a aerodinâmica ajuda muito ele na questão de consumo. Galera, rodei 4.000 quilômetros com 6 tanques de 60 litros. Está chegando, logo mais está com 3 pontinhos ali. Ou seja,
6 tanques, eu fiz 4.000 quilômetros. Uma média aí de 750 quilômetros por tanque. É realmente uma média excelente para um carro com 60 litros, com 7 lugares, bagagem, tudo bem, 2 pessoas. E assim, o que eu percebi? Tem 2 diferenças, né? Por aqui ser, na maioria das vezes, concreto e não asfalto, a rodagem do carro é muito melhor. Então ele roda muito mais liso do que no asfalto. E a segunda questão é aerodinâmica, né? Por não ser um carro como a Grand Cherokee, que ela tem uma frente um pouco mais alta, ou o Wrangler, ele consegue ser bem aerodinâmico. Então é um carro que roda hiper bem aí na casa dos 130, 120, fazendo essa média de 13,5, 14 km por litro. Por mais que aqui seja medida em milhas, eu fiz a conversão aí para vocês. É um carro assim muito seguro, muito legal, a gente não teve problema nenhum, com exceção dessa tampa de porta-mala agora no finalzinho da viagem. E até preferi gravar esse vídeo agora no final para poder dar as minhas impressões com total seriedade, né? De uma pessoa que rodou 4.000 quilômetros num carro. Então, se você pretende fazer uma expedição aqui pelos Estados Unidos, é um carro excelente para você alugar, porque ele é econômico, ele é grande e ao mesmo tempo é um carro que, aerodinamicamente falando, é bom de curva. É um carro que você fala assim, nossa, é uma van de família. Mas que carrinho que me surpreendeu, sabe? É um carro muito no chão e não é tão baixinho. Então você passa perrengue aqui. Também você pode ter um carro baixo, você não vai ter problema com as estradas, mas acaba sendo uma opção interessante. Se você está pensando em comprar um carro, esse carro aqui foi a JJ Auto que me emprestou para eu estar criando os conteúdos enquanto eu estava aqui. A JJ Auto, para quem não sabe, é uma concessionária de carros que é vendida aqui em Orlando, né? No caso eu estou em Miami, mas eles são em Orlando e Miami, eles têm representação. Então se você está vindo para os Estados Unidos, quer comprar um carro, procura o Mário da JJ. São brasileiros, então se você tiver dificuldade aí no inglês, não vai ter problema nenhum, e também você vai poder tá comprando um carro de procedência. É muito importante. Eu gravei uma série de vídeos no meu Instagram onde eu falo a importância de você ter o Carfax no carro, que é exatamente um laudo que mostra todo o histórico do carro. Então um carro desse aqui que está com 100.000 quilômetros é um carro que está muito íntegro, entendeu? Porque aqui roda muito, você vê, em 15 dias eu rodei 4.000 quilômetros só na Flórida, eu nem saí da Flórida. Lógico, fui em todos os cantos da Flórida, mas é um carro que tem alta rodagem, porque as estradas, as freeways, para todo lugar que você vai aqui é praticamente freeway. Então, acaba tendo essa possibilidade aí de ter carros mais rodados, mas também você tem que ter procedência, tá? Falando aqui um pouquinho do interior e cockpit, como eu falei, esse vídeo ia ser um review diferente, não ia ser como um review completo que eu sempre faço, para justamente vocês terem uma noção do carro, mais como mais minimalista aí. Então quando a gente liga aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem, animação Voyager, o painel de instrumentos aqui é analógico na versão Voyager, mas não deixa de ter, deixa eu fechar a porta aqui, para vocês visualizarem aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção na parte de rodagem, ó. Esse tanque eu já rodei 560 km com ele. Ele fez 7 litros a cada 100 km, isso dá mais ou menos uns 13,5 km por litro. Em 8 horas, foi ontem que a gente foi para Key West, a gente rodou isso daí. E ainda temos de autonomia 239, ou seja, e eu tô rodando na cidade já tem um tempo, ou seja, esses 239 tá para a cidade. Se eu for rodar na estrada, eu acredito que eu rode ainda uns 300 a 400 km na estrada. Na cidade ele tá dando essa média, 239 aqui, com essa média. Então é um carro que chegou a fazer ontem comigo na estrada 6 litros a cada 100 km, gente. Isso é 15 por litro. Para um carro desse tamanho, é quase como absurdamente alta essa média, sem ser a híbrida, né? Porque tem a Pacific híbrida, que é essa daqui que a gente tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a Pacific híbrida. Inclusive, encostou até uma outra ali, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês ali, ó. Uma outra, só que é Voyager, igual essa. É um carro muito comum aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito. Principalmente os americanos têm muito feeling, então eles usam bastante. Aqui é praticamente o mesmo menu da Grand Cherokee. Para cima e para baixo controla lá. E aqui só um piloto que não é adaptativo. Controle de cruzeiro aí. Então você tem aqui as médias de combustível. Você tem aqui as trips. Aí aqui, ó. Trip que eu rodei mais 250 km em cima disso. É que eu zerei um pouco depois. Então tá, realmente vai bater nos 4.000 km. Esse foi o último tanque desse que eu enchi. Então eu já rodei 559 ainda, tá um pouquinho abaixo de meio tanque. Temos aqui start-stop, a parte de áudio, mensagens, screen setup, speedometer, ou seja, do velocímetro.
e algumas informações do veículo, então como pressão de pneu, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, pressão do óleo, para você resetar a vida útil do óleo e voltagem da bateria e as horas aí que o motor ficou ligado, tá? Isso é importante para você saber a procedência do carro, se ele é um carro de estrada ou se ele é um carro de trânsito. O que acontece? Se ele tem 100 mil quilômetros, eu mudei para quilômetros para ficar mais fácil para vocês. Eu peguei esse carro com 98 e tá com 101, aí 97 eu peguei mais ou menos. Tá com 101 e pouco. Então esse é um carro que tem 101 mil quilômetros, mas quando você olha aqui nas horas, ele tem 2.500 horas. Então você divide isso por quilômetros, você vai descobrir se é um carro de estrada ou é um carro de cidade. Um carro de cidade, ele tem muitas horas ligadas, mas uma quilometragem baixa. E já um carro de estrada, ele tem uma quantidade de horas relacionada à quantidade de km que é ambígua. Então, assim, ele ficou pouco ligado para a quantidade de tempo que ele rodou. Não quer dizer que ele é mais de estrada. Isso é muito interessante para você saber se o carro é de cidade ou de estrada. Quando a gente vem para cá, galera, na multimídia, ele tem Apple CarPlay no cabo, tá? Rádio, mídia, apps, parte de climate, né, de temperatura, o compass aqui que seria a bússola e as configurações aqui de unidade de medida. É uma multimídia simples, mas extremamente funcional. Cumpre com a função. Você tem a opção de conectar USB-C e USB-A, são 4 portas, então o carro é bem útil nessa questão. Temos aqui, ó, o porta-objetos gigantesco aqui embaixo, tá? O carro tá sujo, que a gente fez aí 4 mil quilômetros de viagem, então nem vou mostrar tantos detalhes aqui, que tá cheio de coisa. Mas enfim, é um carro muito versátil, muito útil. A gente pode abrir as portas laterais aqui, as duas de uma vez também. Podemos abrir a tampa de porta-mala, aqui ligar as luzes e lanternas. Temos microfone dos dois lados aqui. Então assim, é um carro que é uma excelente opção se você quer tá rodando por aí e não ter dor de cabeça com... Por exemplo, você está rodando, que é um carro grande, quer rodar uns 8 mil quilômetros e não quer ter dor de cabeça. Então pode ser uma opção interessante para você fazer essa expedição usando esse carro aqui. Logicamente, se não tiver um circuito aí off-road, tá? Ela é só tração dianteira, então um dos motivos também que eu acho que ela é muito mais econômica que a Grand Cherokee é por ela não ser integral 4x4. E também a rodagem aqui é o que está na Agem de 87 octanas, também é bem superior a 70 e poucas do Brasil. Então tudo isso faz o carro ser realmente mais econômico e mais funcional aí, tá? Então se você quiser comprar um carro aqui na América, eu te recomendo a JJ Auto para você dar uma olhadinha. Tá tudo perto, se você tá aqui na Flórida principalmente, e para Orlando é bem fácil, tem boas pistas e você vai rodar assim, às vezes 200, 300, 400 quilômetros numa boa aqui em até menos horas do que a gente roda no Brasil. Pra vocês terem noção, eu rodei 700 km em 5 horas sem correr, indo a 120, porque realmente flui. Você bota no piloto automático 120 e você percorre os 700 km a 120, sem ter que reduzir. Então, isso faz o carro render demais. Então já fica aqui o meu agradecimento pro Mário da JJ, que emprestou esse carro pra gente rodar e ficar à vontade aí nesses dias, poder usar, testar, enfim, e usufruir da melhor forma aí pro nosso passeio e também para realizar os trabalhos. Tamo junto e deixa o seu like e comenta aqui se você já conhecia a Chrysler Pacifica e se você, como eu também, agora sente falta de uma dessa aí no Brasil. Os carros 7 lugares do Brasil são bem complicados, né? E os que tem, os melhorzinhos assim, ou são muito caros, né, como o caso de uma Volvo XC90, e os que são um pouco mais acessíveis, mas já caros, né, como uma Commander, por exemplo, são aqueles 2 lugares para criança praticamente lá atrás. Então fica realmente muito apertado para 2 adultos irem. E aqui não, vão realmente 7 adultos e ainda sobra um espaço de porta-malas que é uns 2 de um HB20 ainda, sei lá, uns 400 litros mais ou menos, sabe, uns 450 litros. Então é realmente muito interessante e um custo-benefício, né, de consumo em relação a espaço interno. Acho que essa metodologia aqui funciona muito bem. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!